Olá pessoal, estamos aqui novamente com dicas de viagem. Essas dicas muitas vezes servem para qualquer país que você for visitar no mundo, tanto faz América Latina, América do Norte, Europa, Ásia, Oceania. Não é só para os países africanos que servem essas dicas. O que a gente comenta dos países africanos, porque isso faz parte do nosso projeto que se chama África Atual, que a gente comenta nesse canal do YouTube, África Atual TV. Por isso a gente pede para você se inscrever no canal, entrar nas nossas mídias sociais, no Instagram, o @Atlas Geocultural da África, temos aí links também no Facebook, nos nossos dois sites, o www.africaatual.com.br e o site da editora nossa parceira, que está divulgando a cultura afrocentrada no Brasil. Quer dizer, um olhar diferente, inovador, de nova perspectiva sobre os 54 países africanos, que é a editora Eiros do Brasil. www.editoraeiros.com.br. Com isso você pode estar aproximando-se deste projeto, sendo parceiro, sendo co-participante, inscrevendo-se, compartilhando. Tudo isso é muito bacana, dando lá o seu like. Tudo isso faz crescer essa nossa conexão de nós brasileiros, não só os afrodescendentes, mas de todos nós brasileiros, cuja nossa nação possui um link poderoso com os 54 países do continente africano. E o nosso projeto é divulgar esses países e criar laços entre nós e aqueles que lá estão vivendo, não é? Vamos comentar um pouco, para quem vai fazer uma visita, sobre o respeito à cultura local. E aí eu estava falando de levar, você vai preparar a sua mala de roupas, leve roupas que se adequem às características do país. Às vezes você vai encontrar uma época de verão, outra de outono, de inverno, de primavera. Tem países que são mais quentes, principalmente durante o dia nos países da região do deserto do Saara, mas existem outras regiões muito quentes. E existem também, assim, mesmo no deserto você tem à noite, são frias normalmente. Então prepare-se a sua roupa, leia sobre esses países. O Atlas Geocultural da África é um livro que fala também algumas características ali de cultura local, mas o que eu queria deixar aqui é importante para o viajante brasileiro é respeitar a cultura local, entender a cultura local. A África já é uma África urbana, normalmente você vai para as capitais, não é? Mas existem, por exemplo, principalmente no norte, a religião muçulmana é muito forte e a cultura é bem diferente da nossa. E muitas vezes a gente quer impor a nossa característica, falando, não, eu sou assim, eu vivo assim, eu quero, eu que estou pagando, já ouvi coisas assim, eu estou pagando para eles fazerem tudo isso, tem que me respeitar, mas é o contrário. Nós temos que respeitar a cultura deles. Então, para as moças e senhoras, eu já vi algumas insistências de as meninas quiserem andar de shortinhos, roupas cavadas, de camisa e tal, e os muçulmanos são muito sérios com o comportamento com relação às roupas. Então vá de gola fechada, vá com uma camisa de uma manga mais comprida, tenha um lenço um lenço grande na sua mala, porque às vezes você pode ter que visitar alguma mesquita, que não são todas que permitem, mas aí você tem que cobrir a cabeça. Quer dizer, respeitar a cultura local. Já houve inclusive um caso de um brasileiro preso porque abordou uma mulher muçulmana que ele não conhecia e ficou uma coisa muito estranha, e você não pode conversar com uma mulher porque depende de país a país, mas essas abordagens, que aqui às vezes são muito comuns, a gente quer ir, está acostumado com as festinhas, com as baladas, vai e faz essas levezas que a cultura brasileira permite e caracteriza, e que às vezes nesse outro país não funciona dessa forma, e não é só países muçulmanos, viu? Mesmo países considerados cristãos no sul,
centro de África, são conservadores do ponto de vista de comportamento, e nós precisamos entender as características deles e nos comportar dentro dessas características locais, para que a gente tenha uma viagem tranquila, não gere transtorno, tá? Então o que eu falo assim, respeito à cultura do outro país é fundamental para o turista e para as pessoas de negócios, não é? Eles gostam muito dos brasileiros. Quando você chega lá e fala, eu sou do Brasil, você é recebido em qualquer um desses países com carinho, com calor, com uma afetuosidade impressionante, não é? Talvez até maior esse carinho com relação a gente, por causa da história e das nossas conexões, mas não podemos abusar dessa afetuosidade com relação a querer impor a nossa cultura, a nossa forma de enxergar o mundo. Nós precisamos compreender. Então fica essa dica cultural, respeitar estes ambientes. Outra dica que eu quero ver, e aí você vai vendo imagens durante esses vídeos ou postando para você algumas coisas diferentes. Escolha antes o que você quer ver, porque o tempo é precioso. Se você vai ter ali uma semana de viagem, 15 dias de viagem, você deve programar o que você quer ver dia a dia, e isso deve estar explícito, porque você tem que pensar no transporte. É importante pensar no translado do aeroporto para o hotel, pensar isso com antecedência, ver quem faz isso para você não ser pego de surpresa. Nem todos os lugares têm táxis com tanta facilidade, não é? E usar o Uber local vai exigir você colocar um chip no seu celular. Isso é bacana, quase todo país tem um chip local, você pode colocar rapidamente, já se colocar com dados em internet para qualquer ambiente. Os preços não são tão caros assim, são até alguns lugares até bem baratos, às vezes mais baratos que no Brasil, para colocar o chip. E tem tipo Uber, né? Tem países que tem um Uber local que você pode também se conectar e usar. Vai aí da sua confiança, da sua segurança em estar usando esses ambientes, mas sempre também tem os apoios locais que você pode ter com o seu guia, o seu pessoa que vai te acompanhar em alguns projetos, não é? Mas eu tenho andado por vários países, andado pela cidade sem guia do meu lado, com uma liberdade total. Nunca me aconteceu nada extraordinário, e às vezes as pessoas até surpreendem: nossa, daí você andou naquela cidade, eu ouvi falar que a cidade é violenta, não sei o que, e olha, as experiências que eu tenho tido são surpreendentes. Eu acho que a gente às vezes acaba exagerando o peso da informação, ou falando de coisas de 20 anos, 10 anos atrás, e a cada ano que passa é impressionante a mudança. Um bairro que 5 anos atrás eu fui, era fragilizado, de características pobres. Fui de novo esse ano, já estava urbanizado, asfaltado, casinhas arrumadas, tal. Então a África está num desenvolvimento pujante que nos impressiona, não é? Então a dica que fica é sempre bom ter ali o seu, não dá aquelas andar de sopa, né? Celularzinho, dependendo do que você vai. Tem cada lugar é cada lugar. E sempre é bom pesquisar como você vai se comportar nesse lugar. Alguns lugares são mais tranquilos, outros são mais... você tem que ter mais precauções, tá bom? Em cada país. Mas planeje o que você vai fazer. Muitas pessoas gostam de ir em todos os países e visitar um parque ecológico, ou dependendo do tipo do país, você fazer hoje o que eles chamam de safari fotográfico. É muito comum. Alguns são rápidos, você consegue fazer no meio-dia, normalmente são longe das cidades, não é? Esses parques ecológicos, né? Tipo 80, 50, 80, 100 quilômetros, assim, depende muito da região. Então você vai ter que se deslocar até lá, contratar um trabalho de turismo local. Tem os mais baratos, tem os mais caros, tem os de luxo, os resorts de luxo. Então tudo depende da sua característica, não é? Mas existem vários desses parques ecológicos com safaris fotográficos que são bem acessíveis, e você nos hotéis eles indicam normalmente para você. Mas dedique-se então, se você for um dia para fazer essa atividade, porque tem o deslocamento, né, a ida e a volta, fazer a refeição no local, faça o seu planejamento direitinho, vale a pena, é uma experiência gostosa, agradável, mas
É uma experiência porque para muitas vezes nós brasileiros que visitamos zoos, que tem Simba Safaris, que tem coisas aqui, ele é uma experiência. Você vê os animais, nem sempre você consegue ver todos os animais, porque durante o dia eles se escondem, aquela história, né? Então você tem que surpreender-se e achar o passeio por si só já agradável, e quiçá você tem aí a visibilidade do que eles chamam de Big Five, que são os 5 grandes animais, né? O rinoceronte, a girafa, o elefante, o búfalo, e o leão e outros com esse perfil. Mas existem é muito belo, né, essa paisagem e muito bela essa experiência. Mas vale a pena. Eu gosto muito de viajar, de visitar as ruas da cidade, as ruas do centro, andar no meio das pessoas, ouvir elas falando aquelas burburinhos da linguagem local, sentar numa lanchonete, num restaurante. Você tem que tomar alguns cuidados na questão da gastronomia. Uma boa parte dos países lá possui uma herança de comidas bem condimentadas e bem apimentadas, inclusive, não é? Para quem é da Bahia, ali do Rio de Janeiro também, que tem uma pimentinha, gosta mais, mas eles já carregam muito no condimento. Então você tem que estar ali meio preparado, entender um pouco, ser meio moderado, não exagerar, para você não ter ali um probleminha e atrapalhar a sua viagem com alguma questão ali estomacal, intestinal, que possa te dar por comidas que estejam com muitos condimentos. Mas eu gosto muito de experimentar, né? Sempre ali faço o meu arrisco ali. Outro cuidado é a água, né? Cuidado quando você tem saber a origem um pouco ali da água, no sentido desses ambientes que você vai, se vai para ambientes meio longínquos, assim, tipo safari, compre a água no supermercado, já leve, ou às vezes o pessoal do guia tem aquela água de garrafinha, isso te ajuda, né? Tudo isso por quê? Não por causa de problemas locais, é porque você está num outro país com outras características. A gente, na área de saúde, para quem entende, estamos acostumados, né, com os chamados características da alimentação local, e que tem lá outros sabores e outros componentes que fazem a gente ter essa preocupação. Mas nada de extraordinário, não é? Faz parte, né? Se der aquela coisa intestinal, faz parte de uma viagem. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. Você pode ir para a Europa, pode ir para os Estados Unidos, pode ir para qualquer lugar. Essa é a mesma dica, né? Sempre esteja de olho, preparadinho. Se você tem alguma questão de mais fragilidade, leve já os seus medicamentinhos do Brasil na mala, para você ter essa segurança, não é? E faça o planejamento pensando também em visitar os museus, pensando em visitar os centros culturais locais, conhecer a história local do país, conhecer shopping centers do país. Assim, é impressionante, cada shopping center lindo que eu cheguei a visitar, que impressiona, e mesmo para nós brasileiros que temos shopping centers também sofisticados, mas quando você fala em continente africano, a sensação que nós temos, que na nossa mídia não mostra, você vai se surpreender, tá bom? Tanto pela riqueza, tanto como no potencial desses centros urbanos. E às vezes o pessoal faz aquele comentário: mas é no centro urbano, na periferia é diferente, você só mostra uma África, você não mostra... Mas a televisão só mostra outra África. A televisão só mostra a África pobre, a África dos conflitos. Para que eu tenho que ficar mostrando? Então nosso projeto é justamente fazer o contraponto. Tem uma autora nigeriana chamada Chimamanda, que eu gosto muito, bem firme nas suas aplicações. Ela fala assim que nós somos muito estereotipados. Nós mostramos uma África como se fosse um continente, não um continente, um país, com uma cultura só, que todo africano tem uma religião só, todo africano tem uma cultura, gosta de dançar, vida tribal, essas coisas todas. E isso aí tem muito. Pode ter no mundo rural, no afastamento da periferia, mas é igual às nossas cidades. Qualquer uma capital brasileira, você vai ter o centro da cidade, vai ter o lado urbano, lá onde as pessoas estão, e vai ter também um outro lado da comunidade.
não é? Da periferia, você vai ter estados que têm mais fragilidade com falta de água, não é? No nosso sertão, por exemplo. Não é? Então o Brasil é diverso, os estados têm culturas diferentes e o continente africano não é diferente. Você tem núcleos urbanos fortes, com todas as características que tem um núcleo urbano, e belezas diferentes. Aí que você vai ver, são as roupas diferentes, não é? As vestimentas, Fashion Week em vários países com características diferentes, perfumes, e aí por aí vai, não é? Você pode se divertir bastante visitando um país africano, e essas são as dicas deste vídeo. Até mais, espero que tenham gostado. Um abraço. Tua história de luta e glória, quanta beleza abençoada seja. E uma época que vimos há anos atrás, agora se liga no papo.